Então, o livro Atado pelo Afeto, Sua Divina Graça, Vishnupada, Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj. Ele reflete a respeito dos eventos que envolvem os seus primeiros dias no Sri Chaitanya Sarasvati Mati, aos pés de lótus de seu mestre divino, Srila Bhakti Rakaki Sridhar Devi Goswami Maharaj. Ele contou a história 50 anos depois, aqui no templo em Navadvip. Então, Srila Govinda Maharaj, ele contou a história da ida dele para o Mati, como que foi lá, como que ele chegou, enfim, como que foram os primeiros dias, quando ele encontrou Srila Siddhar Maharaj. Então, o início do livro aqui, ele fala justamente disso. E ele começa falando assim, Srila Govinda Maharaj falando, eu nasci na aldeia de Bamumpar, conhecida antigamente como Brahmanpara, e a qual vocês visitaram recentemente. Eu estudei na escola do vilarejo e mais tarde eu fui à escola em Putsuri, é um local da Índia. Naquela época, o meu pai, ele vendeu a propriedade de Bamumpara e ele comprou uma casa nova em Rangur. Então, nos mudamos desse distrito para lá. O meu tio paterno e a sua família, eles moravam em Rangpur. Eles eram muito ricos e convidaram os meus pais a se estabelecerem por lá. Era uma época em que a tensão política ela crescia até produzir a divisão inevitável entre a Índia e o Paquistão. O que acabou por ocorrer em 1947, quando o meu pai morreu em Rangpur. A minha família e eu retornamos à minha Bamumpara nativa. Eu fiquei com a responsabilidade de sustentar a família. Eu precisava receber algum treinamento em algum tipo de profissão. Portanto, eu fui receber o treinamento em um pequeno hospital beneficente que combinava dispensário e enfermaria. Eu não sei se ainda existe esse local até agora. Havia somente um médico e uma enfermeira que davam atendimento. E eu. Naquela época, a lei não escrita era de que, se você fosse treinado por um médico durante 5 a 10 anos, você era aceito como médico. Então, Srila Govinda Maharaj, como diz aqui, o pai dele morreu, eles voltaram para Bamumpara, onde ele apareceu, e ele foi trabalhar num hospital, num dispensário, e de 5 a 10 anos trabalhando com médico, você se tornava médico. Não era uma lei escrita, mas era o que funcionava na época. Isso em 1947, 48. Veja só
Então você se tornava um médico com todo o direito de exercer a profissão. Por isso, eu ia diariamente a 2 dispensários. Eram distantes 2 quilômetros entre si. Um era longe 2 quilômetros do outro. E cada um deles, eu abria o dispensário, logo chegava alguém que fazia a limpeza e preparava o local para mais um dia de trabalho. Depois que o médico chegava e começava a atender os pacientes, eu apresentava a oportunidade para ir jogar bola, jogar futebol. Então, depois que o médico ele começava a atender os pacientes, Srila Govinda Maharaj ia jogar futebol. Ele era um garoto, ele gostava de futebol, então ele ia lá jogar futebol. Essa era a minha rotina diária. Depois disso, às vezes, eu retornava ao hospital. Outras vezes, eu voltava para a aldeia de Nadangar, onde ficava na casa de um poderoso zamindar. Ele era um grande latifundiário e era, consequentemente, muito rico. Ele e a sua família, eles gostavam de mim. Na verdade, todo mundo gostava de Srila Govinda Maharaj, né? É impossível alguém que não gostasse dele. Ele fala mais para frente aqui que todo mundo gostava dele na aldeia, todo mundo sempre gostou muito dele. Eu tenho sorte de que, por toda parte, aqui que ele vai falando, por toda parte, as pessoas, elas gostavam de mim. Nadangar ficava a 12 quilômetros de Navadvip e a cerca de 15 quilômetros de Bamumpar. À noite, depois de jogar bola, jogar futebol, eu relaxava com os meus amigos e nós jantávamos, o que quase sempre incluía chana, ricota frita. Sempre tinha ricota frita. E saque, espinafre. Então, retornávamos à mansão daquele zamindar para ler. Naqueles dias, eu lia romances e muitas vezes, à noite, acabava dormindo na biblioteca. Continuando aqui a leitura, tem um subtítulo, Atraído pelos Sadhus. Certo dia, chegou um grupo de 4 ou 5 sadhus do Chaitanya Sarasvati Mati, da nossa missão. Eu os vi pela primeira vez às 7h30, às 7h30 da noite. Eles cantavam kirtans e depois eles davam uma palestra sobre o Śrīmad Bhagavatam. Eu me sentia atraído a eles. Um dos sadhus, ele parecia ser especialmente exaltado. Ele tinha traços corpóreos muito santos. Quando eu vi dando uma palestra sobre o Śrīmad Bhagavatam, ele me lembrou Srinivas Acharya, palestrando na Assembleia do Rei Birhambir. Então, ele era esse devoto aqui, né, da missão, ele tinha aspectos corpóreos, santos. Existem pessoas que têm essas qualidades, esses aspectos. Ao você olhar, você vê que são qualidades de um santo. Silachar Maharaj tinha isso.
braços muito longos, a mão enorme, dedos longos, o olho com o olhar de lótus, são características de pessoas santas. E essa pessoa aqui, ele tinha isso. Ele lia o Bhagavatam, e quando ele começou a ler o Bhagavatam, Srila Govinda Maharaj, ele lembrou de Srinivas Acharya. Quando Srinivas Acharya, ele foi pregar na assembleia que estavam falando Bhagavatam, e ele falou para o rei que aquela versão do Bhagavatam não era apropriada, e ele falou a versão apropriada do Bhagavatam. Mas isso é outra história de outro dia. Então, continuando aqui, eu já tinha lido muitas literaturas Vaishnavas, e eu estava familiarizado com a história do rei Birhambir. Antes de se tornar um discípulo de Srinivasa Acharya, ele fora o chefe dos dacoites, dos ladrões, dos bandidos. Vocês ouviram a respeito desses eventos? Pergunta Srila Govinda Maharaj. De qualquer modo, ao apresentar o seu discurso, aquele sadhu exaltado, ele parecia-se muito a Srinivasa Acharya. Muitas pessoas, elas vieram ouvir a sua palestra. Talvez uma centena de pessoas. Entre os presentes encontravam-se 3 ou 4 zamindar, meus conhecidos, todos eles dacoites, bandidos. Mesmo que fossem dacoites, eu os considerava como se fossem os meus avós. Constantemente eu fazia troca deles e eu os provocava, troça deles e eu os provocava. Então, Srila Govinda Maharaj provocava os bandidos, os dacoites. E algumas vezes, até mesmo, os castigava muito. E eles gostavam de mim. Por isso, de certo modo, eles gostavam que os castigasse. Ao ouvir a palestra revolucionária, belamente apresentada por esse brahmachari, eu fiquei muito impressionado. Não era igual às palestras costumeiras apresentadas pelos Goswamis, pelos sannyasis, errantes. E depois de ouvi-la, eu me senti muito atraído. Assim, no dia seguinte, eu retornei. Desde pequeno, eu tocava a mirdanga e era muito bom cantor, pois eu tinha algum talento. Quando eu cheguei, eles cantavam Vande Guru Sri Charanaravinda. Vande Guru Sri Charanaravinda. Eu pedi que me deixassem participar tocando a mirdanga. Eles ficaram surpresos com o meu pedido, pois eu era apenas um menino aldeão. Eles me deram a mirdanga, e quando eu toquei, eles ficaram impressionados comigo. É que naquela época eu era um cantor profissional, mas essa é outra história. O meu pai era muito famoso como cantor profissional de canções Vaishnavas, Kirtans, etc. Naquele distrito e em outros, eu aprendi dele muitas canções. Ele morreu quando eu tinha 14 anos.
Poucos sabiam que o meu pai, por ser um cantor profissional, que liderava um grande grupo de Sankirtan, ele tinha de ser pago para manter o grupo. Ele cobrava 200 a 250 rúpias, o que era muito dinheiro naquela época. Agora um outro subtítulo, A Tristeza do Meu Tio. Certo dia, eu encontrei o meu tio sentado na varanda e chorando. Ele era muito forte fisicamente e um lutador do tipo de arte marcial, que faz uso de um bastão. Na verdade, ele era um famoso lutador de bastão e era muito inusitado vê-lo naquele estado. Ao vê-lo desse modo, eu perguntei por que chorava. Ele me respondeu que o meu pai havia sido convidado para cantar numa apresentação particular, mas quem fez o convite, ele não sabia que ele já havia partido, que ele já havia abandonado o corpo deste mundo. Isso comoveu o coração do meu tio e provocou a sua tristeza. O meu tio disse que a pessoa voltaria para conversar sobre o evento mais tarde, mas que ele não conhecia ninguém que pudesse cantar no lugar do meu pai. Eu disse que havia uma solução e que ele podia aceitar o convite. Ele pareceu surpreso e me perguntou, mas quem cantará as canções? E eu respondi, eu posso cantar. Srila Govinda Maharaj havia aprendido todas as canções de seu pai. Então o evento poderia ser feito. O meu tio, ele nunca me ouvira cantar antes e quis saber como eu aprendi essas canções, já que na época eu era muito jovem para ouvir canções a respeito dos passatempos de Madhura Rasa, passatempos e amor conjugal de Sri Sri Radha Krishna. O meu pai, ele não permitia cantar esses kirtans, pois ele pensava que por ser muito jovem, eu era desqualificado para isso. Eu sequer tinha permissão de ouvir essas canções de um nível tão elevado. Contudo, eu me sentia muito atraído a elas. Portanto, eu sempre que meu pai cantava, eu o seguia e me escondia num arrozal próximo de onde ele estava. E eu era capaz de ouvi-lo cantar as canções. Às vezes, ele precisava de um mês inteiro para cumprir com todos os convites que recebia num único vilarejo. O pai dele era um cantor muito profissional, muito bom, Srila Govinda Maharaj. Ele cantava canções de Kirtan, de Lilas, de Radha Krishna. Não é apropriado para nós esses Kirtans, mas o pai de Srila Govinda Maharaj cantava isso. Não é nossa linha. Eu estava muito apegado às canções sobre Radha Krishna. Na época, a minha memória era muito pura e eu era capaz de memorizar
cada canção que ele cantava. Também o meu pai, ele dava aulas diárias e alguns estudantes. Enquanto eu pretendia estar lendo a uma certa distância. Então, Srila Govinda Maharaj, o pai dele, dava aula e ele ficava sempre a uma certa distância. Mas, ao invés de ler, eu ouvia o que o meu pai ensinava. Desse modo, eu tornei-me qualificado. Então, Srila Govinda Maharaj, o pai dele achava que ele estava lendo, mas ele não estava lendo, ele estava escutando o pai dele. Ele ficava próximo escutando o pai dele. Srila Govinda Maharaj sempre foi muito esperto, muito astuto. Dessa forma, eu tornei-me qualificado. Expliquei isso ao meu tio. Ele estava muito surpreso e me levou à sua casa para que eu cantasse uma canção. Eu a cantei do começo ao fim. E ele chorou mais uma vez e me abraçou. Ele sabia agora que ele poderia aceitar o convite e dizer que, sim, o meu irmão não está mais aqui neste mundo, mas o filho dele satisfará o compromisso, fará o compromisso. O compromisso ficava num vilarejo muito distante, cerca de uns 30 quilômetros. Foi assim que teve lugar o meu primeiro compromisso como cantor profissional. Depois disso, eu viajei a muitas aldeias e eu cantei muitas canções. Desse modo, eu fui capaz de ganhar mais experiência e conhecimento. Um outro subtítulo agora diz o seguinte: minha primeira associação. Agora vai ser falado realmente como que Srila Govinda Maharaj se associou com a missão. Vamos ver se alguém tem algum comentário, alguma pergunta por enquanto. Por enquanto ainda não. Então vamos continuar aqui a leitura. A história de Srila Govinda Maharaj, quando ele entrou na missão. A minha primeira associação, ele diz, depois de ter visto e ouvido os sadhus cantando, eu me senti naturalmente atraído e me juntei a eles. Eles estavam muito satisfeitos comigo. Eles falaram um pouco de Harikatha, tópicos a respeito do Senhor Supremo, Hari, e me perguntaram por que eu ia jogar futebol. Ao invés disso, venha conosco e conversaremos com você. Gurdeva queria jogar futebol, mas eles queriam levá-lo para conversar com ele. Até esse momento, eu nunca tinha me misturado aos sadhus, mas eu senti a força do seu afeto e eu fiquei muito apegado a eles. Assim, eu parei de jogar o futebol e comecei a andar com esses sadhus, com esses devotos. Esse foi o começo de minha associação com os sadhus. Eles começaram a me ensinar que
esse corpo não é nada, que a mente não é nada, que este mundo não é nada, que o seu pai não é nada, que a sua mãe não é nada, que tudo é nada, que somente Krishna é a realidade e tudo ou mais. Tudo mais é material e temporário. Um dia você morrerá e deve estar preparado para esse momento. Quando se nasce, a morte tem de acontecer para esse. A morte tem que acontecer. Depois da morte, o que você fará? Você não sabe quando a morte virá, nem para onde você irá. Na próxima vida, o seu pai e a sua mãe podem ser cachorros. O seu pai e sua mãe podem ser um cachorro e uma cadela. Você não sabe quem se tornará o seu próximo pai e sua próxima mãe. Eles ficaram pregando dessa forma, desse jeito. Por ser um menino, eu era muito simples, de coração, e eu acreditei em tudo que os sábios me disseram. Eles exerceram tamanha influência sobre mim. Eu perguntei, brincando, se eles me levariam com eles. E eles disseram, sim, levamos você conosco. Mas e você? Você viria conosco? E eu respondi que sim. Depois de ter prometido aos sábios que sim, eu irei com vocês, eu tentei evitar que eles me levassem, mas eles estavam ansiosos para me levar com eles. Eles imediatamente aceitaram o que eu tinha dito. Depois de meu arrependimento, depois de meu repentino sim, ele ter concordado em ir com eles, eu fiquei muito perturbado. Eu nunca tinha mentido em minha vida. Às vezes, eu penso que a minha única boa qualidade era que eu nunca mentia. Qualquer promessa que eu fizesse, eu tinha de mantê-la. E eu tinha feito uma promessa diante dos sábios. Pertencendo a uma família Vaishnava e tendo lido muitos livros Vaishnavas, eu estava muito consciente da história de Nityananda Prabhu. O seu pai, devido ao poder de uma promessa, ele tinha dado o seu filho a Madhavendra Puri. Eu conhecia essa história, mas mesmo assim, eu tentei encontrar um meio de evitar de cumprir a promessa que eu havia feito aos sábios. Considerei que eu me sentiria aliviado se os sábios me dissessem que não era necessário ir com eles. Mas eles não disseram que não.
não é preciso vir comigo. Pelo contrário, eles estavam sempre fazendo uma lavagem cerebral em mim. Todo dia eu me aproximava dos sadhus e eles faziam mais lavagem cerebral em mim. Eu retornava ao dispensário e depois ao hospital. Então eu chorava. Eu pensava, como é que abandonarei tudo aqui? Mas eu prometi aos sadhus que eu iria com eles. Como eu posso evitar isso? Considerei o assunto de várias maneiras, mas ao chegar perto dos sadhus, eu recebia mais força no sentido contrário. E eu pensava, sim, eu tenho de ir, mas cada vez que retornava ao hospital, eu tentava imaginar um meio de dar um jeito nessa dificuldade. Eu tinha muitos compromissos. Então, Srila Govinda Maharaj, ele prometeu, ele nunca havia mentido na vida, e ele ficou assim, como que eu posso ir com eles? Eu tenho tanto compromisso, ele sustentava a família, ele tinha somente a mãe e os irmãos, o pai dele havia morrido. Como que ele ia largar tudo e ir com os sadhus, como ele havia prometido? Não havia como fazer isso. Mas ele não poderia mentir, ele tinha prometido para os sadhus. Então agora tem um outro subtítulo aqui, plano para o alívio, o plano de Srila Govinda Maharaj. De qualquer modo, finalmente, eu me decidi por um plano que me daria, ao menos, uma oportunidade de evitar ter de ir embora com os sadhus. Eu pensei que, se eu modificasse a minha promessa e dissesse a eles que, sim, eu irei com vocês, se me levarem hoje mesmo, mas não em outro dia. Então, eles não seriam capazes de me levar, porque no dia seguinte estariam realizando um grande festival na aldeia. Desse modo, eu seria liberto de qualquer compromisso. Eu esperava que a sua resposta fosse: levaremos você amanhã. E então eu diria: não, amanhã eu não posso ir. Tem de ser hoje. Esse era o meu plano. Eu era muito simples assim. E me aproximei dos sadhus com a minha declaração. Quando eu disse a eles que só poderia ir se fosse naquele dia, hoje mesmo, a sua resposta foi bastante inesperada para mim. Eles ficaram muito felizes com a minha palavra. E eles disseram: muito bom, hoje à noite mesmo nós levaremos você. Então, naquela noite, eles me roubaram, eles levaram Gurudeva para o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Roubado para Krishna, é outro subtítulo. Eram 2h da madrugada e a jornada começou tendo de atravessar o rio em Nadangati. Naquela hora da madrugada, não havia nenhum barco para nos fazer atravessar o rio. Assim,
guiado pelo sadhu Jayadvaita Brahmachari, eu tive de atravessar o rio a nado, junto com ele. Ele era discípulo de Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, e ele morava com Srila Guru Maharaj. Srila Guru Maharaj o convidara junto com outros sadhus para pregarem em Nadangati. Depois de algumas horas de caminhada, nós chegamos aos arredores da cidade de Navadvip. E nós paramos. Eu perguntei ao sadhu Jayadvaita, onde fica o seu ashram? Ele apontou para uma construção muito simples. Naquela época, aqui no Mati, existia apenas uma pequena construção de 3 cômodos. Eu fiquei um pouquinho desamparado, desapontado. Durante a minha infância, eu tinha lido no Mahabharata e no Ramayana as descrições dos ashrams de visita, de Visvamitra e de muitos outros. Eu conhecia essas descrições, mas este ashram não se assemelhava àqueles. Havia apenas uma construção e eu estava um pouquinho desapontado. O Brahmachari explicou: é uma construção pequena, mas dentro dela mora um sadhu muito, mas muito grande. Ao ver a construção, eu não fiquei muito feliz em meu coração, mas eu já tinha largado a minha aldeia e eu não poderia mais voltar atrás. Eu havia me comprometido, então eu tinha de ficar. Naquele momento, Srila Guru Maharaj caminhava na varanda, cantando em suas contas. Então, Jayadvaita Brahmachari Prabhu, ele me mostrou: ele é o nosso Guru. Venha. Nós subimos até a varanda e Jayadvaita Prabhu, ele ofereceu suas reverências prostradas e me disse que fizesse o mesmo. Nesse momento, Srila Guru Maharaj, ele perguntou: onde você encontrou este menino? Jayadvaita Prabhu, ele fez uma curta descrição do ocorrido e finalmente disse: foi desse modo que hoje esse menino se juntou ao seu ashram. Srila Guru Maharaj, ele respondeu que ele é um menino muito bom e muito inteligente. Srila Guru Maharaj, ele pensou que se eu pudesse prepará-lo, ele pensou, né, se ele pudesse preparar, Srila Siddhartha Maharaj pudesse prepará-lo, esse menino será uma boa arma para a nossa sociedade. Uma arma contra a Maya, claro, né? Ele me perguntou: você pode ficar vivendo no ashram? Eu fiquei surpreso e pensei: por que esse sadhu, ele me perguntou
se eu posso ficar. Eu vim para ficar, e isso já é definitivo. Então, por que ele me perguntou? Você pode ficar ou não? Na ocasião, eu não tinha ideia, mas eu respondi, sim, eu posso ficar. Esse texto aqui é grande do livro, então vamos continuar a lê-lo. Vamos continuar a lê-lo no outro programa. Agora vem o subtítulo, Primeiro Jejum. Por que é o primeiro jejum? Só vou falar por quê. Porque era o dia, Srila Govinda Maharaj chegou no ashram, no dia do aparecimento do Senhor Nishinradeva. E o aparecimento do Senhor Nishinradeva é jejum total até o pôr do sol, depois Anukalpa. Então foi o primeiro jejum da vida de Srila Govinda Maharaj. Ele, apesar de ser um devoto Brahmani, família Brahmani, ele nunca havia feito um jejum assim. Ele fazia jejum de Ekadashi sem comer grãos, mas nunca um jejum total assim. Então foi o primeiro jejum dele. Nós vamos continuar a leitura então, no próximo programa. Agora vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, tem algum comentário. Por enquanto não. Nenhuma pergunta, nenhum comentário. Então vamos lá, todos juntos cantando Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishta Pura Jaha hoite Vigna Nasha Vishta Pura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Asavar Padarinu Pura Panchagra Asavar Padarinu Pura Panchagra Adi Charan
চরণ সেবি ভক্ত শোনেবা রাধে চরণ সেবি ভক্ত শোনেবা জনমে জনমে মোরে অভিলাষ জনমে জনমে মোরে অভিলাষ জয় গোসাই জবে ব্রজে কইল বাস জয় গোসাই জবে ব্রজে কইল বাস রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাবন 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 শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াস শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াস নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস নাম সংকীর্তন কহে অদম দাস নাম সংকীর্তন কহে অদম দাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari. Dayanitai, Jaya Gora, Dayanitai, Jaya Gora, Dayanitai, Jaya Gora, Dayanitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje da transmissão. Temos conosco hoje aqui participando o Ishan Krishna Prabhu, Vrajaraja Prabhu, Ananta Shesha Prabhu e Amalini Devidasi. Jashodanandana Prabhu também conosco, que aparece para mim aqui
são essas pessoas. Então, bom dia a todos, Dandavat Pranam. Hoje à noite continuaremos a leitura desse livro de Srila Govinda Maharaj, falando sobre a vida dele, e à noite vamos falar o primeiro jejum da vida dele. Então, bom dia a todos, Dandavat Pranam, até às 19 horas no programa da noite. Temos conosco também aqui a Govinda Devdasi, Govinda Mohini Devdasi,